Agora vai. Ah, não, que dó. Hoje tá que tá. Instagram aqui pra mim. Esperar só mais um minutinho todo mundo entrar. Ó, amanhã, 7h30 da noite, começa nosso movimento Mais Cores, hein? Não esqueçam. Nossa primeira live vai ser amanhã, uma live de exercício prático pra vocês. Juliana já tá aí? Dá um oi só pra eu saber que você já entrou pra gente começar a sua análise. Dá um oizinho aí. Ah, beleza. Ó, vou compartilhar então. Deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A Juliana, ela já tinha participado aqui, né? E já é a segunda vez que ela comenta que, assim, uma das coisas dela é que ela gosta de ser diferente, assim. Ela gosta de fazer combinações ousadas, de fazer combinações diferentes e tal. E aí eu vou mostrar pra vocês o look dela. Vou falar algumas possibilidades de análise ali que a gente tem, né? É claro que aqui ainda é uma análise um pouco superficial, porque eu conheço isso que eu comentei aqui da Juliana e mais esses detalhes que ela compartilhou aqui com a gente, tá? Então não dá pra eu fazer uma análise completa. Mas a gente já entendeu que a Juliana, ela tem um perfil de estilo provavelmente mais o seu... Ai, desculpa, Juliana, você lembra qual perfil que a gente tinha comentado do seu? Mas ou ela não é poderosa não, né? Você lembra aí o nome do seu perfil de estilo? Eu não lembro se você era conselheira ou se você era detalhista, mas foi algo assim que a gente chegou, né? Provavelmente nesse dia você queria alguma coisa mais poderosa, né? Mais sensual, por isso que a gente tem esse look aqui. Aqui, o que eu quero trazer de análise para vocês? Primeira coisa, por que eu te perguntei... Ah, conselheira aí, ó, conselheira. Por que eu te perguntei sobre a questão de como você percebe o seu corpo, né? Como você se sente. Não sei se você percebe pela foto, mas aqui é como se essa proporção que você falou que tem de quadril e ombro não existisse. Porque como você tem ali a conselheira ela gosta desses detalhes, ó, aqui. Desses detalhes mais frufruzinhos aqui, né? Que é a manga bufante, ou esses drapeados na manga em detalhe. E isso aqui, ele expande essa região, né? Porque ele cria uma linha horizontal, digamos assim, que vai dar uma aumentada aqui, tem volume aqui. Então, de certa forma, quando a gente olha para esse look, por mais que tenha esses detalhes no quadril, ainda assim a parte de cima tem mais informação. E por isso ele acaba criando ali como se fosse uma sensação do ombro maior do que o quadril, né? E aí é o que eu comento com vocês. O nosso entender a proporção natural que a gente sente, que a gente percebe na frente do espelho, é importante para quando você vestir, você analisar e entender se você está se sentindo bem ou não com aquela nova proporção. Porque as roupas, a cor, a modelagem, a estampa, tudo vai dando efeitos visuais. E esse efeito visual pode fazer com que você tenha uma sensação, transmita uma percepção do seu corpo diferente do que realmente é. Então aqui, você consegue ver, Juliana, que você tem um pouco mais de ombro do que quadril nesse look. Por dois motivos. Manga, a gente tem a questão da própria estampa, né? Estampa, ela chama ali a atenção. E tem a questão do preto na calça, que é o que vai diminuir. Então, isso acaba criando ali o triângulo invertido que as pessoas comentam, certo? O look tem realmente mais elementos do sensual dentro da blusa. A própria malha, que dá um tecido mais justo. A calça também de couro, mais justa,
né? E ali no sapato, a gente já tem toda uma pegada mais descontraída, mais despojada. Por isso que você teve essa sensação do jovial, né? Por causa do sapato, aí a própria blusa também tem esses detalhes mais delicadinhos. Então, isso acabou trazendo esse equilíbrio, tá? Se você, por exemplo, pegasse esse mesmo look, colocasse uma sandália com tiras, né? Às vezes, se a blusa fosse um decote V, ia ser mais da poderosa ainda, tá? Porque ia dar mais sensação do sensual. O que eu faria aqui de acordo com, para trazer ainda mais o seu estilo? O que eu mudaria, né? Eu entendo que a calça é uma coisa que você já usa pouco, então já sai do seu movimento natural, mas uma coisa que traria muito, pelo jeito do que você já falou, o seu estilo, uma assinatura sua ali, seria, por exemplo, colocar ou uma saia longa ou uma saia midi, plissada, poderia ser vinho, poderia ser verde militar, né? Colocar um cinto preto para finalizar junto com essa bota ficaria bem legal. Fica diferente, fica bem ousado, é uma coisa mais inesperada, mas ficaria uma combinação interessante de fazer. E aqui também dá para você usar essa própria calça com a bota junto com uma podrinha, igual eu comentei, ou junto com uma chemise, e aí você abre os botões dela e deixa abertinho ali para dar um toque final, ficaria legal também, tá? Faz sentido essa análise? Eu acho que se você colocasse a saia midi, ela ficaria ainda mais próxima do seu estilo. E aí você pode trazer cor para combinar. Ou às vezes, se você pudesse, né? Essa calça aqui, se ela pudesse ser nessas cores que eu comentei, no azul marinho e tal, também ficaria legal. Mas aí a gente não pode, porque no dia você precisava dessa cor. Ai, que bom que fez sentido. E, gente, nós vamos comentar uma das lives, a gente vai falar sobre corpo e cores. E eu vou comentar exatamente sobre essa questão da gente observar a proporção das cores no nosso corpo. Por que eu acho que é tão importante a gente aprender a combinar cor? Muito mais do que aproveitar o guarda-roupa, é você saber fazer a combinação para criar mais equilíbrio do corpo. E aí você consegue escolher a melhor forma de ousar e de se valorizar com as roupas que você tem, certo? Então, Juliana, faz os looks que eu comentei. Eu imagino que você... inclusive, Juliana, tem um vestido seu que você mandou foto, acho que era um vestido... Na primeira vez que você participou com um vestido preto, rodado e tal... Ele com essa bota, com um cinto, ficaria muito legal também. E aí daria a sensação de algo diferente também, tá bom? Porque a gente tá pegando uma coisa delicada com uma bota que é um efeito mais pesado visualmente. Conectar isso dá contraste. Esse contraste traz impacto, traz sensação de diferença, de expressividade, beleza? Ok. Valeu a pena, gente, participar do nosso raio-x de hoje? Olha, toda semana nós vamos ter raio-x, segunda-feira às 18h30, né? Eu sei que agora que a gente está começando, então ainda vai ter pouca participação ali, aproveitem, né? Mas eu quero explicar novamente como que faz para participar. Toda sexta-feira nós vamos colocar uma postagem igual essa aqui, ó, igualzinha, escrito raio-x do estilo, tá vendo? E aí vocês vão vir aqui embaixo e deixar um comentário do eu quero participar. Só que o que é importante? Para vocês participarem, é importante vocês me mandarem uma foto do look para eu conseguir avaliar, igual a Juliana fez. Porque senão eu não consigo avaliar. Eu sei que a gente poderia montar aqui na hora, né? Fazer essa... Só que começa assim, às vezes fica tremendo muito. Para quem tá assistindo, pode não ficar tão legal. Quando vocês me mandam a foto, eu consigo compartilhar. A gente senta, a gente conversa, certo? Então, eu acho que é interessante a gente fazer nesse formato. Beleza?
Não esqueçam então da próxima vez de me enviar a foto para vocês participarem. Lembrando que amanhã começa o nosso Movimento Mais Cores. Essa semana a gente vai falar só de cor, estampa, mix de estampas, combinação de cores. Inclusive hoje de manhã eu tava com um look todo colorido, roxo, rosa e vermelho. Eu estou com um look agora, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Roxo e vermelho, só que agora de uma outra forma, né? E nós vamos conversar sobre essa questão de possibilidades, certo? Porque o que vai multiplicar nosso armário é a gente entender as possibilidades que as cores têm. A Dija, olha só, é uma ótima oportunidade de você começar a trabalhar essa questão da vergonha, do medo de errar, do medo de ousar, né? Isso é importante. Pensa, você tá aqui, você tá tendo uma análise minha, uma análise profissional, né? Não é todo dia que você tem isso. Então, aproveita. Aproveita que você já consegue casar duas coisas aí que você pode trabalhar. Tanto a questão de ter a minha ajuda, quanto também essa questão de perder o medo, tá? De às vezes ficar com medo de errar, de exagerar. Isso é importantíssimo. E a gente muitas vezes só perde o medo quando a gente se expõe, de certa forma, tá bom? Deixa eu só aproveitar aqui. Ó, eu vou só trazer uma pergunta que apareceu aqui agora, que eu acho que é importante a gente conversar, que é... Na verdade, apareceu hoje mais cedo. Eu quero trazer isso aqui rapidinho, só sobre a questão do equilíbrio das cores, que é uma coisa que eu acho que vai ajudar vocês muito aí nessa semana. Que é o seguinte, como saber se tem cores demais e se tá harmônico? Comecem combinando. Primeira coisa, gente, que vocês têm que pensar é o seguinte. Se vocês têm medo de combinar, se vocês não combinam mais de uma cor no look todo, comecem combinando nos detalhes e principalmente combinando duas cores só. Não, eu tô preparada para combinar no look todo, então combina duas cores só, tá? Pode finalizar com preto, com branco, com bege, pode finalizar com algum tom sobretom da cor que você colocou, mas tenta não passar de 4 cores. Quando você passa de 4 cores, mesmo que você venha com um preto, com um branco, ainda assim pode ficar muita informação, muitos detalhes esparramados no look. E isso pode fazer o look ficar pesado, desconectado, confuso, tá? Então é muito importante entenderem essa proporção de cores. Vai colocando cor aos poucos. Então usa primeiro uma cor só, depois duas, ou seja, faz realmente um monocromático, finaliza os detalhes com cores mais básicas ali, né? O preto, o branco, o bege. Depois vem com mais uma cor, vem com essa segunda cor no detalhe, para você ir percorrer um caminho. Esse é o negócio, porque muitas vezes vocês me veem aqui já com roxo e vermelho em tom vivo, né? Aí você pensa, nossa, eu preciso combinar o roxo com o vermelho. Aí você combina e parece estar horrível. Por quê? Porque tem que começar lá do começo. Então, às vezes, ó, uma bolsa roxa, eu tenho uma bolsinha roxa ali, ó, tá vendo? Um roxo, uma bolsinha roxa com uma sandália vermelha. É a mesma combinação que eu tô fazendo, só que de uma forma mais sutil. E isso é importantíssimo, tá bom? Então, comecem do começo, né? Combinando poucas cores. Sobre o círculo cromático, como que eu consigo? Então, Raquel, eu até comentei, já respondi essa pergunta hoje, né, que me fizeram. No final do Movimento Mais Cores, eu vou explicar pra vocês como que vocês podem ter o círculo, tá? Esse círculo, ele é um presente, porque deixa eu até pegar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ele tem aqui minha marca, certo? Aqui tem todas as descrições das possibilidades de combinações. Aí aqui no meio ele gira pra vocês verem as combinações certinhas, né? Eu coloquei ele de um jeito que eu já explicava para as minhas alunas, que é o vermelho e o rosa como cor vizinha, tá?
Eu vou explicar para vocês como que vocês podem ter. Ele para quem se inscreve no Desperte-se para as Cores, as meninas recebem de presente em casa, então é uma coisa que você vai receber físico, assim, com ele girando, com tudo bonitinho na sua casa, se você for aluna do Desperte-se, tá? E aí, porque o que acontece? É muito importante a gente entender que não dá para pular a etapa. O círculo, ele te demonstra opções de combinações. Só que para você fazer aquela combinação, tudo bem você vir aqui olhar aqui o triângulo menor do laranja, ó, vamos lá, um triângulo maior do vermelho, amarelo e azul funciona. Ok, você vê aqui que funciona. Mas antes de você fazer essa combinação, você precisa entender os tons das cores, as cores quentes e frias, né? As características da cor para saber se você está fazendo certo ou errado. Porque o que acontecia muito? Quando eu comecei, muita gente falava assim, Karina, eu comprei o círculo cromático, né? Pra mim não tá servindo de nada. Eu comprei o círculo cromático, mas eu continuo sem conseguir fazer a combinação. Eu continuo sem ter coragem de fazer a combinação. Por quê? Precisa começar do começo. Eu acho que essa frase vai ser a frase que eu mais vou falar esse ano. Que eu comecei a falar isso ali no negócio do estilo e todas as vezes ela vem. Não adianta a gente pegar a Ferrari e não saber dirigir. Essa é a analogia que a gente pode fazer. Então, você tem uma Ferrari na sua casa. Vou dar um exemplo. Quando a gente comprou o primeiro carro, aí eu peguei, né? O meu marido viajou. Ele viajou de ônibus e deixou o carro lá em casa, tá? E aí, eu até meio que sabia dirigir, né? Sabia ali, eu conseguia dirigir. Eu já tinha ido pro trabalho dirigindo, por exemplo, mas com ele perto de mim. E aí ele pegou, viajou e tal, e eu cheguei lá no trabalho de táxi, de Uber na época, eu acho. Uber, táxi, sei lá. Cheguei lá no trabalho e os meninos, oi, cadê o carro? Por que você não veio de carro? Eu falei, então, eu não sei tirar o carro lá da garagem. Quem tirava o carro era o Leandro. E aí eu não sabia tirar o carro da garagem. E aí eu não fui de carro. Então não adiantava. Eu não tinha uma Ferrari, né, gente? Era um Prisma 2010. Era a gente chamava ele de Banguela. Mas eu tinha um carro na garagem e eu não usava ele porque eu não sabia dirigir. Porque eu não tinha confiança naquilo ali que eu ia fazer sozinha. Então essa é a intenção quando eu falo de ter o círculo. É importante, mas saber usar ele para dirigir os seus looks é mais importante ainda, tá? Uma aluna minha fez essa analogia uma vez, eu achei maravilhosa. Não adianta ter a Ferrari e não ter e não saber dirigir. Então, isso é importante. Eu falo aqui, gente, de aspectos emocionais, principalmente. Porque quando você vê, ó, tá aqui, ó, violeta, tá vendo? Ó, a minha cor. Oi? Voltei, né? E é o vermelho, ó, tá aqui. Ó, beleza? Só que aí bate a dúvida. E como que eu finalizo isso? Aí vem assim, aí que sapato que eu coloco? Ou então, nossa, tá muito colorido, tá muito exagerado. Então, começar do começo. Os tons é muito importante, entender o que cada tom vai transmitir e tal. E amanhã a gente vai começar do começo aqui dentro do movimento. Tá bom? Aí depois eu explico direitinho como que vocês podem ter a rodinha de cores aí na casa de vocês. Certo, gente? Então amanhã é às 19h30. Entrem no grupo do WhatsApp para vocês receberem ali todas as informações, tá bom? A gente vai fazer o movimento, vai ter montagem de looks para vocês aí, vai ter os desafios para vocês fazerem em casa. É muito importante vocês olharem para o guarda-roupa de uma nova forma, sabe? Porque assim, a intenção, primeiro, não é fazer vocês lembrarem do guarda-roupa aqui, nesse momento. É vocês abrirem o guarda-roupa e procurar possibilidades ali, tá? E principalmente, fazer vocês conseguirem criar novas conexões com o que vocês já têm, tá? E identificar possibilidades de compras para futuras compras, para não ser sempre o mesmo, tá bom?
tenho muita dificuldade na harmonia e combinações de acessórios. Então, combinação de cor e estampa, ele funciona para todos os itens que a gente coloca dentro do look. Então, por exemplo, quando eu vou lá e conecto, sou a louca das compras, olha só. Quando a gente vai lá e conecta dourado, prata, isso também é cor. Aí você coloca um brinco, uma pulseira, um cinto, um anel, sempre vai ter alguma cor. Às vezes é preto, às vezes é branco, sim, mas também pode ser vermelho, pode ser rosa, pode ser amarelo. E o círculo e todas as técnicas que eu vou ensinar vão te ajudar a combinar isso, tá? O que acontece? A gente tem conexão de cor, que a gente faz em um primeiro momento. Depois, no segundo momento, a gente tem conexão de material. Num terceiro momento, conexão de forma, tá? Porque aí são níveis que a gente tem ali de combinações. Nesse primeiro momento, vamos falar de conexão de cores, tá? Conexão de forma, de material, de força, isso é em um outro momento. Minhas alunas de mentoria, elas veem isso lá no final, e agora as meninas da pós do estilo, que a gente está chamando, estão vendo isso, eu estou reforçando muito isso, tá? Mas é muito importante entender que, gente, caminhem um caminho coerente, organizado, para vocês conseguirem olhar para o guarda-roupa de vocês com um olhar mais assim, leve, sabe? Sem muita cobrança, para vocês entenderem que existe uma fórmula própria para vocês se vestirem bem. É que muitas vezes, né, vocês têm uma overdose de informações. Tem muita informação. E vocês saem conectando todas essas informações. Mas eu tô tentando trazer para vocês um caminho mais organizado, né? Para vocês entenderem o porquê das coisas, entenderem como fazer as coisas. Se vocês colocarem em prática uma coisa que eu ensino, uma das coisas que eu falei aqui na live de hoje, que só hoje eu já falei um monte de coisa. Falei de proporção, falei da questão das cores. Se vocês põem uma coisa em prática com muita consciência, com muita presença ali, vocês já serão transformadas, pode ter certeza. Posso misturar acessórios prata e dourado? Pode. Gente, isso é muito engraçado, né? Eu lembro uma vez que eu fui numa boate com umas amigas e eu cheguei lá, uma amiga minha tava com um anel prata, um anel dourado, outro anel prata, e aí no mesmo tinha um anel de falange também dourado. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, você tá misturando, esse trem tem nada a ver. Olha o tanto que a gente tem essas coisas, né? E aí, depois eu entendi que tá tudo bem, né? Que pode sim misturar. E antigamente era uma coisa que não podia. Então, olha o quanto a gente precisa entender que muitas vezes alguns bloqueios nossos vêm com a nossa experiência de vida. Por isso que a forma como você se veste hoje, o seu guarda-roupa, ele é reflexo de tudo que você já viveu, já leu, já ouviu, já viu, tá? Então, sim, a gente pode misturar prata e dourado. Para quem tem muito receio em misturar prata e dourado, tem duas coisas que dá para fazer. Deixa eu pegar aqui até uma coisa para mostrar. Primeiro, vocês podem deixar os elementos do prata e dourado em quadrantes diferentes. As meninas do Desperte-se para as Cores vão entender o que eu tô falando aqui de quadrante. A gente tem 3 quadrantes aqui no nosso corpo, tá? Então, a gente tem esse quadrante que acaba aqui no seio, tem o quadrante que acaba um pouco abaixo do quadril e tem o quadrante de baixo, que é ali do meio da coxa para baixo. Você pode, por exemplo, colocar um sapato que tem uma fivela dourada, se você tiver muita dificuldade. Porque, gente, eu já recebi mensagem assim, de gente que tira a aliança para conseguir colocar anel prata, por exemplo, entendeu? Então, pega lá a fivela do sapato com um colar prata. Aí a fivela é dourada. Estão em quadrantes opostos. Isso ajuda você a fazer uma conexão
mais começar a entender que tá tudo bem. Um segundo momento é você ter acessórios que já têm essa coordenação, porque ele vira um elemento de transição no seu look. Então você tem um look, um detalhe prata e dourado já que tá junto, e você pode vir e jogar um colar dourado que vai combinar. Você pode vir e colocar um colar prata que também vai combinar, tá? E um outro jeito é você colocar um deles em maior peso visual. Então, vamos supor, você põe um monte de pulseira. Aí um vai aparecer mais que o outro, ou mais prata ou mais dourado. Ou no look inteiro, um tá mais aparente que o outro, ou mais prata ou mais dourado, tá bom? Karine, calçado prata e dourado, pode usar de dia, né? Tranquilamente. Hoje em dia tá muito em alta os metalizados, né? E aí a gente tem o prata e o dourado, que são dois metalizados super clássicos, mas a gente tem também, às vezes, um rosé, que é no metalizado, né? Tem azul no metalizado. Então, hoje em dia não tem nenhum problema com brilho durante o dia, tá? É claro que o brilho durante o dia, ele tem que ter uma proporção ali, né? Não é aquela coisa toda brilhosa e tal, mas a gente pode usar uma blusa com paetê, tá? Pode usar, às vezes, até um vestido com paetê e põe uma blusinha, uma camisa por cima, uma terceira peça. Pode ser que funcione, beleza? Então tá, gente. Amanhã, 19h30, hein? A minha dificuldade é nos sapatos, para harmonizar. Às vezes uso mais preto, bege e rosé. Então, na verdade, os sapatos, eles vão seguir a mesma ideia das combinações de cores. Então, quando você tem um sapato vermelho, o sapato vermelho, ele vai funcionar aqui com laranja, com rosa, com roxo. O que você tem que avaliar é a proporção das cores na parte de cima, que é o que eu comentei. Tenta colocar ali só duas cores primeiro. Então, por exemplo, nesse look meu aqui, você sabe lá que o roxo e o vermelho são cores vizinhas. No lugar de colocar um sapato verde, né, que daria outra cor, é uma cor oposta, coloca ou o roxo de novo ou o vermelho. Às vezes repete a mesma cor da calça, né? O que eu te sugiro, Raquel? Para você começar a fazer os seus looks a partir do sapato. Então, você escolhe o sapato que você tem aí colorido, que usa pouco, e aí você pega e usa ele como início do seu look. Então, peraí, eu tenho um sapato vermelho. Quais são as cores que combinam com vermelho? Ó, o verde é uma cor. Então, será que eu não faço um monocromático ou um tom sobre tom de verde e coloco a minha sandália vermelha? É um início. Ou será que eu não vou lá então e coloco um cinto roxo com o meu sapato vermelho e monto um look mais básico? É um outro início. Então, comece o seu look pelo sapato, tá? Eu indico começar pela parte de baixo, mas no seu caso eu começaria pelo sapato. Hoje meu primeiro look do dia foi pelo sapato. Tem um vestido rosa com... Ixi, o que é isso? Renata, digita aí de novo que eu não entendi. Com uma chaque... Eu não entendi. Então, Carol... Gente, eu tô pensando seriamente, mas depois que passar esses dias agora, dar um aulão pra vocês de acessórios. Vou ver como que eu vou fazer. Mas essa coisa, por exemplo, igual a Dígia colocou, né? Seguir a linha do decote é o primeiro. Uma coisa muito fácil é você entender que esse tipo de colarzinho aqui, ó, ele funciona praticamente com tudo. Porque, ó, tá vendo que aqui ele não briga com o decote? Tá vendo que se eu colocar um decote V, ele também não vai brigar, tá? Se eu coloco uma gola alta, ele também não briga. Né? A ideia é que o decote e o colar, eles conversem entre eles. Aqui, por exemplo, ó, esse colar aqui não ficaria legal, porque o meu decote vai fazer um desenho
completamente diferente. Um vai ser triangular, o outro é meio quadrado. Então, ele não vai... Ó, fica muita informação, sabe? Deixa eu até colocar ele bem... Ó, tá vendo que, na verdade, esse colar, ele aponta pra cá e esse aqui desse jeito, tá? Então, olha o outro jeito que ele tava com mais harmonia. Eu poderia colocar um outro mais arredondadinho aqui, ou até um mais delicadinho, funcionaria. Mas esse, como ele é pesado aqui, ele não funciona tão bem, não casa tanto, tá? É uma questão de conexão. Ah, mas eu gostei. Pode ser que você não seja tão sensível a contraste, né? A essas diferenças de formas. Mas é o que eu comento. São níveis de combinação. São níveis de harmonia, tá? Ó, aqui fica mais suave, tá vendo? Acho estranho gola alta com colarzinho. Então, pode usar? Pode. Como que você pode começar? Com um colar um pouquinho mais comprido. Se você não usa nem o comprido, não adianta tentar colocar o colarzinho mais curto, tá? Porque aí realmente vai assustar. Mas pode ser usado. Eu coloquei, inclusive, esse aqui com uma gola mais altinha esses dias. Deixa eu ver se eu tirei foto. Eu não sei se eu tirei foto no dia. Não tirei foto. Ó, por exemplo, nesse dia que eu usei esse vestido aqui, ó. Se vocês observarem bem, não vai dar pra ver ali, mas eu coloquei 3 colares, tá? E esses 3 colares faziam exatamente o mesmo desenho desse Vzinho que faz aqui nesse decote, tá? Esse colar aqui, o de coração, ele vai funcionar muito bem com decote V, justamente porque ele vai fazer exatamente o mesmo movimento. Ou decote mais alto também daria certo, uma gola arredondada mais alta, a gola careca que a gente chama também daria certo, tá? Ó, com essa blusa, esse colar ficaria super legal. No dia eu não tinha. Ai, aquele vestido é maravilhoso. Foi de uma loja nova que eu conheci. Eu marquei ela aí. Depois vocês seguem lá pra vocês verem mais coisas. Colocar a meia, a bota e a saia praticamente da mesma cor. Porque eu colocando o vídeo aqui. Esse é dos stories que vocês já viram. Deixa eu ver se aqui eu coloquei. Não, aqui eu não coloquei. Mas aqui funcionaria também. Beleza, gente, vamos lá, a gente foi mudando aqui o assunto, mas depois a gente vê um dia de falar só sobre acessórios e tal. Amanhã, então, a gente começa cores e estampas, beleza? E aí eu passo o primeiro exercício pra vocês. A nossa live amanhã vai ser rápida, 20 minutinhos no máximo. Eu sei que eu falo muito, mas eu vou fazer o possível pra fazer em 20, 30 minutos no máximo. Tá? Não coloca a saia de onça. Deixa eu mostrar pra você. Pera aí, deixa eu ver se... Não vou achar. Eu vou colocar nos stories depois um look, mas não é com a saia de onça, mas um look que exemplifica muito bem essa questão do colar e o decote que eu fiz e eu achei hoje. Amanhã, eu coloco pra vocês amanhã nos stories. Beleza, gente? Então é isso. Um beijo pra vocês. Até mais, gente. Até amanhã, hein? Amanhã, às 7h30 da noite. E sim, nós vamos enviar os exercícios lá no WhatsApp. Beleza, gente? Tchauzinho. Faz o sorteio da saia. Você tá doida? Eu não desfaço daquela saia tão cedo. Tchauzinho, gente. Beijo. Boa noite.